A história de Josué e da conquista da Terra Prometida passam a nós importantes lições de vida e momentos em que servem de edificação para as nossas vidas. Deus ele tinha um chamado na vida de Josué e por muitas vezes desafios se levantaram e coisas impossíveis e que seriam improváveis aos olhos humanos se tornaram possíveis porque Deus estava no comando. A Bíblia vai nos dizer que Josué ele tinha uma missão, Josué ele tinha um propósito, Deus havia estabelecido um propósito na sua vida que era de levar ao povo até a terra de Canaã, a terra onde pertencia a Abraão e os seus descendentes. Nós vamos ver aqui na história, na Bíblia Sagrada, que Josué, quando eles retornam para a terra de Canaã, ali havia muitos gigantes, ali havia povos estrangeiros. Então, Deus havia feito a promessa, mas ele precisava ser forte, ele precisava ser constante, ele precisava ter coragem. Um dos primeiros desafios de Josué foram as muralhas de Jericó. Nós vemos e analisamos na Bíblia Sagrada que as muralhas de Jericó eram praticamente impenetráveis. As muralhas de Jericó eram invencíveis, eram imbatíveis. Nada e nem ninguém podia derrotar, podia neutralizar, poderia abater aquelas muralhas. Mas ali, naquela região, havia chegado um povo dependente de Deus. Ali havia chegado um povo que não estava sendo movido pela sua própria vontade, mas ali havia um homem no meio daquele povo, o homem que estava à frente de Israel, que sabia que Deus iria lhe dar aquela vitória, que sabia que Deus ia pôr abaixo aquelas muralhas. A Bíblia vai nos dizer que durante o período de 7 dias, eles rodearam aquela cidade e no 7º dia cercaram, sitiaram aquela cidade e durante 7 voltas deram no 7º dia. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança ia à frente do povo. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança representa Deus no meio do povo. A Arca da Aliança representa a presença de Deus à frente da batalha. E a Arca da Aliança estava à frente da batalha, estava na frente daquele povo. E a principal mensagem que estava sendo passada é que aquela guerra não era a dos hebreus, aquela guerra era uma guerra espiritual. E eles só venceram aquela guerra, eles só venceram aquela batalha, porque a presença de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus estava na frente deles, e nenhuma muralha pode resistir, nenhuma barreira, nenhum principado, nenhuma potestade fica de pé diante da glória e do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Josué seguiu a orientação de Deus, mas ele sabia que Deus estava na frente do povo, ele sabia que Deus lhe daria vitória, ele sabia que Deus lhe conduziria e lhe guiaria no caminho conforme o querer e a vontade dele. E por isso, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, Deus esteve com Josué todos os dias da sua vida. E o que eu quero lhe dizer com isso nesta oportunidade é que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua igreja, mas muitas das vezes o homem natural, carnal, ele muitas vezes quer seguir os seus próprios caminhos, ele quer seguir as suas próprias ambições, ele quer seguir os seus próprios desejos e acaba se distanciando de Deus. Mas quando nós, aleluia, nos colocamos na presença de Deus, quando somos dependentes dele, quando esperamos nele, quando depositamos a nossa fé somente nele, o Senhor abre as portas, o mar se abre, as muralhas caem por terra, principados e potestades são destruídos pelo poder e pela graça de Deus, e sentimos força, e sentimos ânimo, e sentimos a paz, e sentimos a graça de Deus, aleluia, entrando e penetrando nas nossas vidas
vidas e nos dando força para continuar rumo aos céus, rumo ao reino celestial. Nós, assim como aquele povo, estamos indo em direção às mansões celestiais, o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto não chegamos lá, existem desafios, existem muralhas, existem rios Jordãos para passar, existem mares vermelhos para se abrir, existem gigantes para serem derrubados, para serem destruídos. A palavra do Senhor vai nos dizer que operando o Senhor, quem impedirá? Nada pode parar o agir de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja, se estamos debaixo da sua onipotente mão, se estamos debaixo da presença de Deus, se estamos nos santificando, se estamos nos separando, se estamos nos consagrando, se estamos buscando pela palavra do Senhor, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então que venhamos viver o propósito de Josué e como Josué juntos lutar até que cada adversidade, cada inimigo, tudo que nos afasta da presença de Deus, toda a barreira venha a ser destruída e a igreja venha triunfar e o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida e fique com esta palavra e esta reflexão nesta oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.